Você já sentiu uma estranha e inexplicável repulsa ao olhar para os buracos de um favo de mel? Uma coceira na pele, um arrepio na espinha, diante da imagem de uma simples semente de lótus? Se a resposta for sim, você pode fazer parte de um grupo silencioso, que sente um desconforto que a ciência ainda hesita em nomear. Eles chamam de tripofobia, um termo que soa clínico, sério, como se pertencesse a antigos manuais de psicologia. Mas a verdade é muito mais estranha. A tripofobia não é oficialmente um transtorno mental, não está nos grandes livros da psiquiatria. E o mais curioso, a principal reação que ela provoca não é medo, mas um profundo e visceral nojo. A história dessa palavra não começa em um laboratório ou em um consultório, mas em um lugar muito mais caótico e moderno, um fórum anônimo na internet no ano de 2005. Foram pessoas comuns compartilhando uma versão em comum que batizaram essa sensação. Um fantasma nascido na rede que assombra milhões no mundo real. Mas o que é essa sensação? Por que um padrão de buracos agrupados pode causar náusea, arrepios e uma coceira quase insuportável? A resposta pode estar escondida em nosso passado mais primitivo, em um tempo onde a sobrevivência dependia de reconhecer padrões de perigo na natureza. Imagine nossos ancestrais vagando por savanas e florestas. Cada planta, cada animal era um código a ser decifrado. Um padrão de círculos na pele de um polvo poderia significar veneno mortal. Um aglomerado de furos em uma fruta poderia indicar a presença de larvas e parasitas. O cérebro que aprendesse a sentir repulsa por esses padrões, que gritasse "fique longe", era o cérebro que sobreviveria. Essa aversão, esse nojo instintivo, teria sido uma vantagem evolutiva. Um alarme biológico que nos protegia de animais peçonhentos, de doenças de pele contagiosas, de matéria orgânica em decomposição. Um mecanismo de defesa gravado em nosso DNA ao longo de milênios de seleção natural. Hoje vivemos em cidades de concreto e aço, longe desses perigos imediatos. Mas o alarme antigo continua lá, silencioso, esperando pelo gatilho certo. E a internet, com seu fluxo infinito de imagens, se tornou o grande despertador desse instinto adormecido. Estima-se que até 16% da população mundial sinta algum grau de desconforto com esses padrões. Uma em cada 6 pessoas. Pessoas que até pouco tempo atrás sofriam em silêncio, acreditando ser uma esquisitice particular. A internet não criou a tripofobia, mas deu a ela um nome, uma comunidade e, perigosamente, uma infinidade de gatilhos. A exposição repetida a essas imagens online, em vez de nos dessensibilizar, parece intensificar a reação. É como se a cada foto de uma esponja do mar ou de uma vagem de lótus, nosso cérebro primitivo gritasse cada vez mais alto, convencido de que o perigo é real e iminente. As reações físicas são inconfundíveis e automáticas. A pele se arrepia não de frio, mas de uma repulsa profunda. Uma coceira fantasma começa a percorrer o corpo, como se algo estivesse tentando entrar ou sair através da pele. A náusea sobe pela garganta, o estômago se revira. É uma resposta do corpo inteiro a uma simples imagem. Cientistas intrigados por esse fenômeno descobriram algo ainda mais surpreendente. Ao monitorar o cérebro de pessoas com tripofobia enquanto olhavam para as imagens gatilho, eles notaram que a área mais ativada não era o centro do medo, a amígdala, como acontece nas fobias clássicas. Em vez disso, era o córtex visual que entrava em estado de alerta máximo. Isso sugere que a tripofobia pode não ser um transtorno de ansiedade, mas sim um conflito no processamento da informação visual. O cérebro olha para aqueles padrões e simplesmente não consegue processá-los de forma eficiente. É como um código de computador que causa uma falha no sistema, forçando o cérebro a usar mais oxigênio e energia para tentar entender o que está vendo. Essa dificuldade de processamento gera um desconforto profundo, que o cérebro então interpreta como perigo ou nojo. A aversão não estaria no objeto em si, mas em suas propriedades matemáticas. O contraste, a densidade e a repetição dos buracos criam uma assinatura visual específica, um código que nosso cérebro classifica como errado ou perigoso. A cabeça de uma flor de lótus, com suas sementes perfeitamente aninhadas em cavidades circulares, é talvez o gatilho mais famoso. É um paradoxo visual, um objeto que deveria ser associado à beleza e à pureza, mas que para muitos se torna uma fonte de angústia. Mas a natureza guarda exemplos ainda mais extremos. O sapo do Suriname é um pesadelo biológico para qualquer tripofóbico. A fêmea carrega seus ovos nas costas e a pele cresce ao redor deles, formando um ninho de buracos. Quando os filhotes estão prontos, eles emergem diretamente da pele da mãe, deixando para trás uma superfície perfurada e assustadora. É a imagem da vida e da doença fundidas em uma só criatura. O desconforto não se limita a imagens exóticas da natureza. Ele se esconde em nosso cotidiano. Uma fatia de queijo suíço, uma esponja de banho, as bolhas em uma xícara de café, a espuma do sabão. Qualquer objeto pode se tornar um gatilho, transformando o mundo familiar em um lugar estranho e hostil. A reação é puramente visual, não importa se o objeto é uma fruta, um animal ou um pedaço de plástico.
É o padrão que importa. A geometria do desconforto. Uma prova de que nossa percepção da realidade é filtrada por instintos e processos neurológicos dos quais não temos a menor consciência. Pesquisadores também notaram uma correlação intrigante. Pessoas que relatam sentir tripofobia frequentemente também sofrem de transtornos de ansiedade generalizada ou depressão. Isso não significa que uma coisa cause a outra, mas sugere que um cérebro já em estado de alerta pode ser mais suscetível a interpretar esses padrões visuais como uma ameaça. Então, o que é a tripofobia? Seria ela a prova de que carregamos, em pleno século XXI, um programa de sobrevivência da Idade da Pedra, que às vezes entra em conflito com o mundo moderno? Um eco de nossos ancestrais nos avisando sobre veneno e doença, mesmo quando olhamos para uma inofensiva romã? Ou seria algo novo, um tipo de ansiedade visual, nascida e amplificada pela era digital, um sintoma de um cérebro sobrecarregado, que encontra em padrões repetitivos um gatilho para o seu próprio caos interno? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva. O mistério permanece. Uma versão que não tem nome oficial, mas que afeta milhões. Uma reação que não é de medo, mas de nojo. Um instinto que pode ser tão antigo quanto a humanidade, mas que só foi descoberto e batizado nos cantos mais profundos da internet. A tripofobia nos força a questionar a própria natureza do medo e a linha tênue que separa a razão do instinto. Talvez o desconforto que esses buracos nos causam seja um lembrete. Um lembrete de que, por baixo de nossa consciência moderna, existe uma mente mais antiga, mais animal, que ainda vasculha o mundo em busca de padrões, tentando desesperadamente nos manter seguros, mesmo quando não há mais perigo algum. A pergunta final, então, não é apenas porque temos medo de buracos. É sobre o que mais está escondido em nossa própria mente, esperando por um gatilho para se revelar. Que outros medos e instintos primordiais nós carregamos, sem sequer saber de sua existência? Qual é a sua teoria? Você já sentiu essa repulsa? Conte-nos nos comentários qual imagem desperta essa sensação em você. Sua experiência é uma peça crucial neste quebra-cabeça. E se você busca desvendar os mistérios mais profundos da mente humana, inscreva-se no Curiosidade Mundial. A investigação está apenas começando.